Oi, meu nome é Isadora. Como eu já falei no meu último vídeo, eu vou estar fazendo uma série de tutoriais aqui sobre o Harmony e hoje eu tinha mencionado antes que eu usava uns atalhos diferentes e umas configurações que eu mudei no início e eu queria ajeitar isso só para não dar problema mais para frente. Quem não quiser ver isso pode pular e se virar com as configurações normais. Aí, inicialmente, então, eu já estou com o Harmony aqui aberto. Eu quero que vocês vão aqui em Edit, Preferences, que é as preferências, né? E aí aqui vocês vão na tab de geral, General, e primeiramente a gente vai ativar aqui Stop Motion Keyframe, que é esse aqui nos Settings, tem Stop Motion Keyframe tem que estar ativado, assim como essa opção aqui em cima no Options, Focus on Mouse Enter, que é esse aqui, também tem que estar ativado. Os meus já estão, porque eu já estava usando eles assim. E se vocês puderem colocar isso, e aí é só mudar para a tab de câmera aqui em cima, Camera, e nesse a gente vai colocar vai selecionar essa opção aqui, é, Select to Works on Single Drawing. Isso aqui é muito importante, é uma coisa que eu não lembrava antes, quando eu estava ajudando uma outra pessoa e eu esqueci de avisar e deu muito problema na hora de desenhar e etc. Então, por favor, selecionem também esse aqui. Opa, cuidado para não selecionar o de cima. E aqui, não, a gente vai para a tab de avançado, que é Advanced, lá no fim. E aqui vocês vão selecionar essa última opção aqui do Advanced Options, que é Element Module, Animate Using Animation Tools, Default Value. Essa aqui, também importante. Aí assim que vocês terminarem isso, a gente vai mudar alguns atalhos, porque é mais fácil vocês trabalharem com os mesmos atalhos que eu. Se não quiserem, não precisa, é só dar uma olhada, ver se vocês reconhecem. Mas aqui a gente vai no geral primeiro, que é a primeira opção. E aqui a gente vai trocar um atalho que é muito útil, que a gente usa bastante, que é para duplicar o desenho, uma instância, que é esse aqui, logo no início, Duplicate Drawings. O default, que é o padrão, ele é Alt Shift D. É muito trabalhoso usar isso, então eu gosto de modificar para Alt D. Então você vai aqui, seleciona, dá Clear, eu já fiz o meu. Seleciona Clear, ele vai apagar, por exemplo. E aí que você seleciona ele de novo e aqui em cima você dá Alt D. Opa, aqui, Alt D. E ele vai salvar, vai mudar aqui, vai aparecer o padrão e o que você mudou. Você pode mudar todos os atalhos que você quiser, quem já está familiarizado, tem como mudar aqui em cima os atalhos para Flash e tudo no Studio. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque se vocês forem trabalhar em uma produção que exija trabalhar em grupo, você vai ter que ficar mudando isso, vai dar trabalho, para depois se adaptar é complicado. Então é melhor aprender logo. Isso aqui é só para realmente facilitar o workflow. Aqui embaixo vocês podem mudar Go to Next Column, Go to Next Drawing, para coisas mais fáceis. Esses são para pular os desenhos. Eu não mudo porque eu meio que já acostumei e eu não uso eles muito. Então é FG e JH que são usados, vocês podem mudar. E também aqui, não, é isso mesmo. Aí aqui a gente vai mudar para, pode até fechar essa abinha do General, só para não ficar muito bagunçado, vai para Timeline, que é aqui. No Timeline, a primeira coisa que vocês vão mudar é essa primeira opção aqui, que é Center on Selection. O padrão é O, mas eu prefiro usar o C, que eu estou seguindo essas shortcuts que eu estou dando, esses atalhos, são baseados no Kibun Lee, que é um animador que tem tutoriais na internet, e eu segui a linha dele. Então, como eu acostumei, eu vou passar para vocês a mesma que ele passou, as mesmas modificações. Se vocês forem ver os vídeos dele, vocês vão ver coisas parecidas. Então, aqui eu mudei para C, que é Center on Selection, que é muito útil, é muito bom ajeitar isso. Aqui embaixo no S, não é isso mesmo? Set Stop Motion Keyframe, onde está? Aqui. Eu mudei só um deles. O padrão, esse aqui, Set Motion Keyframe, eu mudei em vez de Ctrl K, vocês podem manter, não tem nenhum problema. Eu mudei para cá, só para facilitar, que é para criar in-between automático. E embaixo, Set Stop Motion Keyframe, que é para desfazer, é Ctrl L. Eu mantive o Ctrl L. Eu sugiro que vocês coloquem K e L, se vocês quiserem. Só para facilitar tudo. Mesma coisa, seleciona aqui, dá Clear, depois clica no seguinte e muda, é só digitar o atalho que vocês vão querer e dá OK. E aí depois, em seguida, mesma coisa, vamos minimizar aqui o timeline e ir para Network View, aqui. Mesma coisa, Center on Selection, mudar de O para C. E também, uma coisa que é mais para questão de rigging, para facilitar, no Exit Group, em vez de ter Ctrl Shift Return,
vocês mudarem para backspace, que é voltar, né, para apagar, a tecla de apagar. Tudo isso é uma questão só de simplificar, porque tem uns atalhos gigantes e eles são muito intuitivos, como regra geral, os atalhos do Harmony. Eu vou explicar. Eu vou até postar uma lista de atalhos úteis, que foi muito útil para mim quando eu estava começando. Mas esses são os que eu queria sugerir para vocês mudarem. Aí, depois de tudo isso, vocês vão dar OK aqui embaixo. Eu não vou dar porque o meu não mudei nada. E vou voltar para a tela. Então, agora vocês estão com as configurações parecidas com as minhas. Deveria ser praticamente a mesma coisa. Quem não tem ativado, eu sugiro realmente que vocês ativem a Toolbar Advanced Animation, porque tem uma coisa que eu vou mostrar agora que eu não sei fazer de outra maneira. E eu queria que vocês vissem. Então, basicamente, eu vou aproveitar esse vídeo, que é mais curtinho, para explicar uma questão que eu não expliquei no meu vídeo de interface anterior, que são os tipos de visualização que tem, que logo aqui na barra aqui embaixo, do lado esquerdo, você tem a visualização que é a... Deixa eu ver como é o nome que eles dão aqui. OpenGL View. Então, tipo assim, essa aqui é uma que se você olhar... O atalho para zoom no Harmony é 1 e 2. Então, 1 é para zoom out, 2 é para zoom in. É muito útil. Vocês podem mudar, mas eu sugiro que vocês usem ele mesmo. Então, é isso que eu estou usando. Eu não estou com aquela função ativada aqui embaixo, porque eu esqueci de fazer e agora já era. Mas é 1 e 2. E aí aqui, no OpenGL View, você vai ver que tem a linha tá toda quebradinha. E é uma visão mais de baixa qualidade para a gente poder trabalhar. Porque você trabalhar na Render View, que é a que está do lado, a florzinha cinza é a que a gente usa para trabalhar, e a florzinha azul é a visão final, que fica com essa linha bem limpinha. Se você tentar trabalhar aqui, você vai ver que o programa vai ficar muito lento. Mas essa é uma visão para você ver como é que tá a aparência final do trabalho. Vocês podem ir e voltar de um para o outro, mas eu em geral trabalho no OpenGL View, questão de peso mesmo. E eu queria mostrar também que existe uma coisa aqui que é muito útil, além desses layers de desenho aqui embaixo, como você olha os layers, tem layer de som, que tem uma clavezinha aqui, tem os layers de desenho que são triângulo, uma bolinha e um quadrado, tem os layers que são de pegs, que eu vou explicar mais pra frente, e tem de referência, que são imagens importadas, que são uma imagenzinha com um solzinho e uma montanha. Esses são alguns tipos só, tem vários. Nos layers de desenho, se eu selecionar, no caso aqui, eu estou com um rigging complexo, mas eu vou selecionar aqui, por exemplo, o rosto da minha personagem, que já está desenhado, só para poder mostrar para vocês que dentro de cada desenho desse, tem layers, sublayers, que é como a gente trabalha no Harmony. Então aqui, só para eu achar direito o layer de desenho do rosto, está dentro do meu rigging. Esse Full Body Master que está aqui embaixo é um rigging enorme, que se eu for na Network View ele é gigante. Então eu quero achar exatamente o meu layer do rosto. Eu vou dar C. O Toon Boom Harmony é uma coisa que eu esqueci de falar. Ele é intuitivo no sentido de que ele vai respeitar onde está a posição do mouse. Então se eu dou 1 e 2 em cima da tela onde eu estou com a personagem aqui, ele vai dar 1 e 2 na minha visão do desenho. Se eu usar 1 e 2 aqui, na Timeline View, ele vai aumentar e diminuir a timeline. Então, é o mesmo atalho, só que ele muda dependendo de onde está o meu mouse. E aqui eu vou selecionar o Full Body, aliás, vou selecionar o rosto, vir para a Timeline e dar C, para chegar, e eu vou dando C até eu chegar no ponto mais baixo, que é exatamente o layer de desenho. Então, aqui está Face, que está em inglês, a minha nomenclatura é em inglês. E aqui eu tenho dela. Então aqui eu estou com ela aqui embaixo. E o atalho que eu quero mostrar, que é para você entrar no modo de edição do desenho, é Alt Q. Alt Q entra no modo de edição do desenho, então o rosto veio para frente. E dentro desse modo de edição, eu tenho aqui apareceram umas opções, nessa barrinha do lado dos modos de render, apareceram algumas opções de linha, que é o layer de linha, e o layer de cor, e aí tem underlay e overlay. Overlay e underlay eu não uso muito, eu posso até explicar mais pra frente, mas o linha e a cor, elas são muito úteis. Em geral, a gente desenha na linha. Então, aqui eu tenho a linha do rosto dela, que são só os contornos básicos. Eu tenho a linha e aí depois eu seleciono, eu crio uma camada baseada nessa linha. Eu crio uma camada de desenho na linha de cor e coloro, faço a cor na linha de cor. Aqui eu estou vendo os dois juntos, eu estou vendo a linha e a cor, porque essa função aqui do lado está ativada. Se eu desativar ela, eu vou ver só a linha da cor, que é essa azulzinha, e se eu clicar no do lado, que é o layer de linha, eu vou ver só a linha, vai ficar transparente, eu vou ver só a minha linha de desenho. Para ver os dois eu ativo e desativo. E se você não quiser fazer, ter que clicar aqui, ficar indo e voltando, você pode usar o atalho L
que vai e volta de um layer para o outro. E se você tiver com essa função ativada, você vai ver os dois. A única diferença que você vai ver é que quando está no layer de cor, ele fica com essa linha azul. Enquanto está no layer de linha, ele não fica, não tem essa linha azul. Isso eu queria mostrar, que é porque a gente tem que, em geral, é muito confuso no início isso. Muita gente eu tive muita tendência a desenhar com linha no layer de cor e depois tive que cortar, recortar e colar no layer de linha, porque dificulta muito se você se embaralha com isso depois você não entende onde está cada elemento, é complicado. Então é para prestar atenção onde você está desenhando. Desenhar primeiro no layer de linha, depois ir para o layer de cor. E outra coisa que eu vou aproveitar esse vídeo e explicar, que é importante, então 1 e 2, os atalhos de zoom, Alt Q para entrar na parte de edição, e aqui dentro, se eu quiser selecionar, eu estou com o Alt Q é seleção de pontos, então com o Alt Q eu posso selecionar os pontos de vetor, para quem já trabalhou com vetor, as linhas vetoriais elas não são, elas são modificáveis, então você tem essas como eu digo isso, abinhas, que você pode modificar elas de acordo, você pode adicionar alguns, também puxar e adicionar, e em geral a gente trabalha assim. Se eu quiser trabalhar, eu não quero selecionar os pontos, eu posso selecionar todos os pontos, mas tem hora que eu tenho 1000 pontos aqui, eu não quero selecionar eles um por um, aí eu tenho o Alt S, que seleciona o elemento. Ele vai selecionar minha linha inteira, minhas duas linhas, e eu posso modificar elas ao mesmo tempo. Ao contrário do Alt Q, que vai selecionar os pontos do vetor. Então, os atalhos para hoje, Alt Q, Alt S, e uma outra coisa que eu ia mostrar se eu quero modificar essa linha é uma linha que tem uma linha laranja no meio. Isso aqui é um pencil. Ele foi desenhado com essa ferramenta aqui, que é o lápis. O lápis vou mudar a cor aqui. O lápis no Harmony, ele é vetorial e a diferença dele para o brush, que é o pincel, é que a gente edita a linha central dele. Tem aqui essa linha, essa linha laranja central. Eu vou editar os pontos dela e a minha linha toda vai modificar de acordo. Se eu quiser modificar a grossura dela, afinar essa ponta e alargar aquela parte ali, eu posso dar Alt W, ele vai entrar no meu modo de edição de grossura. E eu vou conseguir modificar de acordo com os pontos que eu tenho nessa linha. Então, se eu não quero esse ponto aqui que está me atrapalhando, eu tiro ele e ele vai obedecer os pontos da ponta. E aumentar e diminuir aqui também. Ele é modificável, muito útil. Só que se eu sair dessa função, der Alt Q de novo, eu ainda consigo modificar a posição dessa linha sem muitos problemas. Ela vai ter a grossura e vai ter a linha. A diferença dessa função, que é o lápis, para o brush, que é o de cima, que é o pincel, é que eles podem parecer iguais, mas a diferença é que na hora de editar, se eu quiser modificar a posição desse brush, eu não tenho aquela linha central, então eu tenho que arrastar ele pelos pontos, e isso dá um trabalho horrendo. Então a gente em geral, se você quer poder ter uma modificação simples da posição da linha e rápida, você trabalha com o pencil e depois, se for o caso, você trabalha com o brush. Tem uma vantagem o brush que eu vou explicar mais pra frente, mas não é o tempo inteiro. Para desenhar os elementos, eu costumo trabalhar com o pencil e só quando eu quero um detalhe muito específico, um jeito de uma linha muito variada e tal, aí eu trabalho com o brush. Mas é isso. É muito difícil de editar o brush depois que ele está desenhado. Ele é muito bom e tal, mas ele tem muitos pontos, dá muito trabalho. Então, para modificações grandes, é melhor ter o pencil. Então, é o lápis e o pincel, a diferença entre eles. E o Alt W é o que muda a grossura da linha do lápis. Alt Q seleciona os pontos, Alt S seleciona os elementos inteiros. E para eu sair desse modo porque eu vou até deletar esse elemento, eu ainda estou no rosto dela, você pode ver que está selecionado. Para eu sair dessa função aqui, eu costumo apertar aqui em cima na setinha de animação avançada e ele sai desse modo e volta para o modo de seleção. E é esse que eu desseleciono. Enfim, isso é por hoje, essa diferença então. Então a gente falou dos lápis, do brush, alguns atalhos, que eu vou passar a lista lá embaixo. Se eu lembrar mais pra frente, eu vou falando. Então L para mudar, selecionando, para mudar de layer de linha para layer de cor. Alt S, Alt Q, Alt W, são os que eu mais uso. E nos próximos vídeos, quando eu estiver trabalhando, eu vou colocar aquela função aqui embaixo para mostrar o que eu estou fazendo.
Então eu queria que vocês entendessem, porque vai ser muito repetitivo. E eu, ao longo do processo, eu vou explicando melhor alguns outros atalhos que tem, que são muito úteis. E por hoje é isso. Eu sei que eu falo um pouco embolado de vez em quando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me falam. Eu vou tentar editar de uma maneira que fique não muito longo os vídeos, mas obrigada pela paciência. Até o próximo.